Hoje eu gostaria de pensar com os irmãos sobre a importância de crer, de ter fé. Nós falamos que esse mês vamos pensar sobre libertação e que nós precisamos, por vezes, ter uma experiência com Deus, que eu chamo de visitação de Deus, quando o Deus que habita em nós, Ele vem sobre nós, Ele está sempre conosco, mas de vez em quando Ele precisa vir de maneira especial sobre a nossa vida, e Ele vai vir para tratar de áreas da nossa vida que são importantes, e que vai, como que eu disse, desentupir um cano. A gente está com um problema emperrado ali, como um cano entupido, e Deus vem agir para que aquilo comece a fluir, para que a nossa vida e o poder e a vontade dEle possam fluir na nossa vida. Domingo passado nós pensamos a respeito dessa confissão. Pecado que é agasalhado, que não é confessado, que não é tratado, atrapalha a vida, emperra a vida, atrapalha, tira a saúde física, emocional e espiritual. E a gente, enquanto não confessa diante de Deus quem nós somos, os nossos pecados, não levamos para que Ele trate, a nossa vida fica emperrada, a gente não anda, não tem alegria. Hoje eu gostaria de pensar sobre fé, porque nós às vezes somos chamados à fé. Pastor, mas eu já creio em Jesus Cristo, eu já estou aqui desde 1966 na igreja, eu estou desde 1980 na igreja, eu tenho fé. Mas às vezes Deus está nos chamando hoje à fé, a ter um ato de fé. E assim como a visitação de Deus sobre a nossa vida é algo inusitado, extraordinário, essa decisão de tanto de confessar como de ter fé, também é um ato extraordinário. É um momento em que eu preciso tomar uma decisão na minha vida de crer naquilo que Jesus está falando. A gente, por vezes, enrola, patina e não se decide. E joga esta decisão para Deus, agosto, né? Quando Deus quiser, Ele vai fazer isso na minha vida. Quando acontecer alguma coisa especial na minha vida, aí vai dar para eu fazer. E, na realidade, nós estamos procrastinando, nós estamos terceirizando essa responsabilidade, porque nós, você e eu, estamos sendo chamados a ter fé, a crer. E é uma decisão nossa. E enquanto a gente não decidir, não tomar uma decisão, você vai entrar e sair deste templo, você vai orar e sair da oração, vai entrar e fechar o seu quarto, a porta do seu quarto, vai entrar e sair da presença de Deus sem que a coisa flua, sem que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Quero convidar você, então, a abrir sua Bíblia em Marcos, no capítulo 9, como eu disse. É uma história na qual eu me encontro em diversas situações. E eu me vejo como este pai que está aflito. Marcos registra assim, a partir do versículo 14 do Evangelho, no capítulo 9, dizendo assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, isso é, Jesus, Pedro, Tiago e João, chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem:
ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando aos seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Deus querido, abençoa agora a tua palavra, Deus, no nosso coração, que ao refletirmos sobre aquilo que Marcos registrou para nós, nós possamos compreender a tua vontade, que o teu Santo Espírito nos dirija, ó Deus, a compreender o teu querer para a nossa vida. Nos ajuda, ó Deus, na nossa incredulidade e nos faz crer. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Falta de fé é um problema. Seja uma fé que seja religiosa, seja alguém que tenha uma falta de fé na vida. Pessoa que não tem uma perspectiva, que não tem desejo de alguma coisa, que não tem, que seja uma boa vontade para com as circunstâncias, ela vai ter muita dificuldade de viver e de ter pessoas ao seu lado. A fé pode ser confundida de muitas maneiras. A gente precisa buscar a fé salvífica, como nós dissemos, a fé que salva, a fé em Cristo Jesus, que salva e nos leva para a eternidade. Mas também existem muitos outros tipos de fé, ou níveis de fé. Fé, por exemplo, que o seu time vai ser campeão esse ano, fé que você vai conseguir trocar de carro, fé que esse ano vai terminar bem, fé que você vai tirar as notas que você precisa para passar de ano. Você tem muitos níveis de fé. Mas é interessante que nós precisamos compreender que a fé da qual nós tratamos aqui, da qual nós celebramos nesta noite, é uma fé muito específica, que tem a ver com Cristo Jesus. Nós cremos em muitas coisas por causa de Jesus Cristo. Nós cremos, por exemplo, e não faz sentido ter a salvação se você não entender qual é a perdição. Que situação você está, do que foi que Jesus nos salvou. É por isso que nós celebramos, por isso que existe uma igreja, por isso que nós proclamamos a boa notícia de que aquela perdição que estava decretada sobre a nossa vida, ela é rompida por causa da morte de Cristo Jesus. E a morte que operava em nós deixa de operar. E agora opera em nós a vida que Cristo traz sobre a nossa vida. É interessante que quando a gente lê essa história, nós encontramos uma multidão que está interessada num tipo de fé. Marcos registra que Jesus havia acabado de descer do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e lá eles viram algo de extraordinário. Viram Jesus ser transfigurado diante deles, viram Elias e Moisés, e Jesus disse: vocês não falem do que vocês viram. Quando eles descem, a multidão vê Jesus, e ela fica espantada com Jesus. A gente não sabe dizer exatamente porquê, pode ser que os efeitos da transfiguração ainda estivessem em Jesus, como aconteceu com Moisés, quando, vindo da presença de Deus, o seu rosto ainda brilhava, resplandecia. Pode ser que Jesus estivesse assim com alguma coisa diferente e a multidão, nossa, o que está acontecendo? Também é bem provável que aqueles discípulos falaram assim, nossa, Jesus chegou na hora certa, porque eles estavam possivelmente sendo ridicularizados. O pai disse assim, olha, eu trouxe o meu filho para os seus discípulos expulsarem o demônio, mas eles não foram capazes de fazer isso. E os mestres da lei provavelmente podiam estar falando com eles, olha, vocês não têm que usar esse nome de Jesus para expulsar os demônios. Vocês acabaram de ver que ele não foi capaz de fazer isso. E podia estar havendo uma discussão em volta destas coisas e uma multidão ouvindo. Quem será que está certo? Você já entrou na internet e já encontrou esses programas de debates teológicos em que um quer vencer o outro e você fica lá perdendo o seu tempo porque você não sabe no que você crê, se é nisso ou naquilo, e você perde seu tempo porque você não cresce, porque você não aprende nem com um nem com o outro, só encontra as dúvidas de um e do outro. Talvez aquela multidão estivesse ali
desejando ver alguma coisa de extraordinária. E qualquer coisa que parecesse diferente, olha, fulano tentou expulsar o demônio, não conseguiu. Vamos ver o que está acontecendo. O menino está espumando aqui. Quem é esse homem que está descendo no morro? E quando Jesus percebe que a multidão está chegando perto deles também, Jesus imediatamente resolve o problema. Porque existe uma multidão que tem um problema com a fé, que é a curiosidade. A curiosidade pode ser um grande problema para a fé, porque ela não tem interesse na fé, ela só é curiosa. Ela está interessada numa fé que é um show, tá? E é aquilo que aquela multidão queria. E essa curiosidade acaba se transformando quase que num demônio, porque trabalha para o mal, porque impede que essa multidão enxergue Jesus quem ele é. A multidão estava mais interessada nos demônios do que na pessoa de Jesus. E então estava ali por perto, vendo e ouvindo o que estava acontecendo. Mas Jesus não perde tempo com essa curiosidade. Como eu disse, a gente às vezes precisa exorcizar esse tipo de curiosidade, esse tipo de demônio na nossa vida, porque Jesus ele faz quase que uma pregação que parece coaching. Quando o pai fala, se o senhor puder nos ajudar, por favor, nos socorre, nos ajuda. Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Porque quando você crê, como eu disse desde o início, quando você precisa ter fé até para procurar emprego, não é? Vou sair hoje na esperança, com fé, que eu vou bater numa porta que vai finalmente abrir para mim e eu vou conseguir meu emprego. E aquele que crê, que tem fé, ele vai atrás disso, ele começa a achar os seus caminhos. O curioso não tem fé. O curioso só quer ver o que está acontecendo. Às vezes, de vez em quando, alguém pergunta, você está sabendo disso? Eu falei, não estou sabendo. Eu só sei disso, mas você não sabe da notícia completa? Eu falei, não. Ou ficar stalkeando a vida dos outros no Facebook, nas páginas de mídias sociais. Você quer saber por quê? Você quer saber dos detalhes? Você vai ajudar? Você vai ajudar a pagar? Você vai ajudar a resolver? Por que você fica perdendo tempo com a vida dos outros? Agora, aquele que tem realmente interesse em ajudar, vai lá, procura ele pessoalmente, marca um café, resolve, pergunta, escuta, qual o tamanho do cheque que você precisa? Eu tenho aqui X para te ajudar, resolve o problema da pessoa. O que você precisa? Que alguém te ouça? Estou aqui, tenho 2 horas, meus ouvidos são seus, meu ombro é seu, fala, chora, fique à vontade. Você resolve. O curioso só quer saber por saber. E essas pessoas, essa curiosidade atrapalha que a gente chegue à fé verdadeira. Isso se transforma num demônio porque trabalha pelo mal. Eu não me aprofundo. Eu gosto do louvor. Eu gosto da festa das nações. É legal ver aquela multidão, gente de todo lado, não é? Pessoal que bate palma, canta bem, toca bem para chuchu. Mas eu não quero me aprofundar. Eu só quero o show. Eu só quero o espetáculo. Isso é limitante. Isso é um problema para a fé, a curiosidade que fica na superfície, na superficialidade. Por vezes existem pessoas que procuram até o pastor para perguntar assim, mas na sua igreja tem esse tipo de milagre? Tem esse tipo de comportamento? Acontece tal coisa? Porque não está atrás de Jesus. Está atrás de uma fé que é um show. E isso, meus irmãos, se não é um espírito maligno, é como se fosse na vida da gente, porque atrapalha a fé. Um outro problema nessa história que a gente percebe, que é um problema sério para a fé, é o próprio inimigo. Quando Jesus falou para os seus discípulos sobre este inimigo, o trabalho dele é roubar, matar e destruir, é atrapalhar, é de uma maneira que a gente não tenha fé, que a gente não possa olhar e enxergar para além de um objeto, enxergar a pessoa, a obra de Cristo Jesus. E é interessante que o Marcos vai registrando várias coisas que o inimigo faz. No verso 17, o pai do menino respondeu, olha, existe um espírito que o impede de falar, que onde quer que o apoie, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido.
É um espírito que precisa ser expulso da vida do meu filho. No verso 20, quando o espírito viu Jesus, este caiu no chão e começou a rolar, espumando a sua boca. No verso 21, diz que desde a infância isso acontecia com ele, e que muitas vezes o espírito lançou no fogo e na água para matá-lo. E aí quando o pai pergunta, se o senhor pode fazer alguma coisa? Quando Jesus viu esse espírito, viu que a multidão chegava próximo, é que ele repreende o espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que você deixe. E esse espírito então sai, agitando o menino violentamente, deixando o menino como que morto. É esse o trabalho do inimigo. Quer acabar com a nossa fé, quer acabar com a nossa vida, quer acabar com o nosso relacionamento com Deus. Este inimigo, o trabalho dele é esse. E a gente, meus irmãos, a gente não deve viver num mundo maniqueísta, né? É mal e bem, é sim e não, é preto no branco. Mas a gente não deve ignorar a realidade espiritual na qual nós vivemos. O apóstolo Paulo fala que há potestades, que há poderes, que há autoridades no mundo de trevas que trabalha. E nós encontramos aqui uma expressão do que eles fazem na vida daqueles que brincam com esse inimigo. Você sabe que a curiosidade é uma porta para esse tipo de envolvimento. A gente, quando é adolescente, lá no meu tempo de adolescência, brincava. Tinha uma brincadeira que você deixava a garrafa, você não girava para dar o beijo na outra pessoa, não. Deixava a garrafa lá, para ela achar uma letra, achar um negócio, e você começava a ter curiosidade nestas coisas. Eu quero saber do que é isso. Eu quero esse jogo de cartas, descobrir, mas é verdade que tem isso? Os horóscopos, essas manias que as pessoas fazem, todas essas curiosidades que a gente quer saber, como é que é o mundo espiritual, o que ele realiza, são portas para que este inimigo possa começar a ter espaço na nossa mente. Será que se eu entrar de pé direito, as coisas melhoram? E daqui a pouco eu estou escravo dessas mandingas. Daqui a pouco eu estou acreditando essas coisas começam a tomar conta do meu coração. Não estou dizendo que esse menino, por exemplo, começou assim. Mas eu estou dizendo que você pode terminar do jeito desse menino, se não tomar jeito na sua vida. Se não perceber que é um inimigo que te dá sono, que não te deixa ler a palavra de Deus, que não acha tempo para Deus. É assim que a gente termina. E o inimigo é um inimigo da fé na nossa vida. E como é que a gente vence esse inimigo? Eu já disse no início que a gente precisa tomar decisão. Não adianta vir pedir para o pastor orar por você. Não adianta vir pedir para os irmãos orarem por você. É uma decisão que precisa vir do seu coração. Perceber que você está ou se comportando como essa multidão que só está atrás de show da fé, ou não percebendo o trabalho que o inimigo realiza na sua vida, e não é na vida do outro. Não olhe para o outro, não olhe para a esposa, nem para o marido, nem quem está atrás ou na frente de você. Isso é uma conversa com você. Porque é você que precisa crer, tomar uma decisão para crer. Esse é um inimigo que precisa ser vencido. E nós percebemos então que finalmente chegamos à situação desse homem. Então tem aqueles que são curiosos, e a curiosidade é um problema para a fé, porque fica sempre na superficialidade. O inimigo é um problema para a fé, se você não o tratá-lo com a devida responsabilidade, e afastá-lo da sua vida, resistir na sua vida, fugir dele por vezes. E por fim nós encontramos um pai que reconhece que já está cético. Senhor, desde a infância, eu estou atrás de uma solução para o meu filho. Desde a infância, este espírito quer matar meu filho. Você já pensou viver o tempo todo com esse sentimento de morte na sua vida, na sua família? Lembro de um amigo que, quando foi falar no velório do pai, disse assim: meus irmãos, eu estou velando meu pai há 15 dias. Porque fazia 15 dias que ele estava na UTI, e todo dia você fala, vai partir hoje.
vai partir hoje, vai partir hoje, vai partir hoje. E 15 dias. Agora você imagina um pai que tem um problema, que você tem que se arrasta anos, e a vida fica paralisada por causa disso. Eu conheço pessoas, já vi pessoas que param a sua vida para poder cuidar de filhos que têm alguma dificuldade. E eles vivem para aquilo. Esse homem era um homem que já estava cético, já cansei. É desde a infância que esse espírito faz isso. Eu trouxe para os seus discípulos expulsarem, eles não conseguiram. Havia no meio do judaísmo aqueles que eram exorcistas. E esse homem já tinha desistido também dos fariseus que eram exorcistas, foram atrás dos discípulos de Jesus. É um homem que a sua fé já está cansada. Ele já não sabe mais em que pedir. E quando ele pede a Jesus, ele não sabe se Jesus vai fazer. Eu tenho a impressão aqui que não é que ele não sabe se Jesus vai fazer, ele começa a duvidar do poder de Jesus. Se podes fazer alguma coisa, porque... E, meus irmãos, me parece que a fé verdadeira começa a surgir exatamente quando a gente começa a não ter mais solução em lugar nenhum. Eu já tentei de tudo. Agora só me resta clamar por Jesus. E é quando Jesus aparece na vida deste homem que ele então transforma a vida completamente. Primeiro, porque Jesus nos trata com compaixão. A fé daquele homem que já estava cético, ele fala assim, eu sei que se houver compaixão, só alguém que tenha compaixão de mim, que compreenda a minha dor, que entenda o meu sofrer, que vai tratar desse assunto. É por isso que quando ele diz assim, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. Esse homem não diz assim, olha, eu sou um pai que já sofri demais, eu mereço paz. Eu tenho um filho que é uma criança, talvez, ele já sofreu demais, ele merece ter paz. Ele não pede, não apresenta as suas credenciais. Ele não diz assim, Senhor, eu já gastei demais, desde a minha infância, da infância desse menino até agora, eu já gastei demais. Minha família merece um alívio. Ele diz assim, o Senhor precisa ter compaixão de nós. Eu não mereço nada, mas eu preciso que o Senhor tenha compaixão de nós e nos atenda. Jesus nos trata com compaixão. O ceticismo que cada um de nós traz. É ele que vem no verso 24 e diz assim, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E é interessante, meus irmãos, que é exatamente isso. Eu creio, mas eu sou incrédulo. Exatamente o que ele fala. Eu creio, mas eu estou incrédulo. E Jesus, ele é aquele que tem compaixão de nós e é aquele que nos socorre. E é por isso que a gente pode clamar por Jesus. Diante dos problemas mais sérios, clame por Jesus. É Ele que vem nos ajudar, é Ele que pode nos socorrer. E o pedido desse pai é plenamente aceito, me ajuda na minha incredulidade. Nem a fé nós podemos chegar e falar assim, ó Senhor, eu tenho fé, porque a nossa fé depende de Deus, ela está firmada em Deus, ela é por causa do nome de Jesus. Ninguém aqui tem uma fé maior que a do outro, porque a nossa fé não é nossa, é o caráter de Cristo, é o Cristo poderoso que nos sustenta. Então nós precisamos nos socorrer, porque Jesus é esse Jesus que nos socorre na nossa fraqueza. É Ele que nos livra das nossas imperfeições. E por fim, ele diz no verso 25 que Jesus repreendeu o espírito imundo, dizendo que ele saísse. E o espírito saiu. Jesus é poderoso. Não é a nossa fé que é poderosa. É Jesus que é poderoso. E quando Jesus repreende o mal na nossa vida, e por isso que eu digo assim, que esse tipo de
curiosidade, de superficialidade, precisa ser vencido pelo poder de Jesus. Você precisa dizer para Jesus, e pegando o gancho na mensagem de domingo passado, confessar a Jesus: Senhor, eu tenho sido superficial, eu tenho andado assim, de maneira curiosa apenas. Você precisa confessar isso. Você precisa confessar, por exemplo: Senhor, o inimigo tem muita brecha na minha vida. O Senhor precisa me socorrer e me ajudar a fechar nisso. Eu quero, eu creio, eu preciso disso. É Jesus que pode fazer isso, porque Ele é poderoso para fazer isso. E meus irmãos, aquele Jesus que ajuda, o menino ficou como morto. Mas Jesus estendeu a mão, o levantou, o colocou de pé. Jesus é quem nos sustenta. É Ele que estende a nossa mão. Você lembra quantas vezes Jesus se digna a atender o clamor de alguém, estender a mão para alguém? Quando Pedro está afundando, Jesus estende a mão. Quando aquele cego no caminho de Jericó grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para ouvir e perguntar: o que você quer que eu te faça? Quando aquela mulher com fluxo de sangue quis tocar na roupa de Jesus, ela recebeu virtude de Jesus, porque Jesus é um Deus que nos atende, que é poderoso para nos sustentar. E o que é que preciso fazer, pastor? O que eu faço para acessar esse Jesus? Você precisa crer. Você precisa falar com esse Pai: Senhor, me ajuda na minha fé, me ajuda na minha incredulidade. Talvez você possa pensar assim: o pastor está falando algo que eu não sei se eu acredito. Ou será que Jesus sabe tudo que eu já fiz? E será que Jesus está disposto a perdoar tudo que eu já fiz? Quando Jesus falou: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É essa a promessa que Jesus quer para todo aquele que nele crer, para todo aquele que buscar, mesmo já cansado, cético, buscar o seu socorro. Então hoje, eu quero convidar você a crer. E mesmo que você esteja duvidando nesse instante, que seja possível, que você clame a Deus falando: Senhor, me ajuda, porque eu não estou crendo. Eu não sei se isso é verdade. Eu tenho dúvida se a minha vida pode ser renovada, se eu posso ter esse poder de Deus dominando a minha vida e me libertando da incredulidade, ou da superficialidade, do inimigo e até da minha incredulidade. Porque Jesus vence tudo isso, como venceu na vida daquele menino e daquele pai. Jesus separa os seus discípulos mais uma vez, porque Ele precisava ensinar os discípulos sobre isso. Você vai lembrar que esses discípulos depois saem para pregar o Evangelho. E são eles que voltam diante de Jesus, dizendo que até os demônios se submetiam a nós a ouvir o teu nome. Jesus é mais poderoso que a nossa superficialidade, que o inimigo de nossas almas e até mesmo que a nossa incredulidade. Eu queria convidar você a crer nessa noite. Que oração você vai fazer agora? Está nas tuas mãos, está no seu coração. Orar a Deus agora. E fazer como o pai desse menino: Senhor, me ajuda, me socorre. Na minha incredulidade, na minha fraqueza, nos meus medos, nas minhas tristezas, nos meus bloqueios, nos demônios que dominam a minha alma, a minha mente, o meu coração. Cada um agora falando com Deus. Deus querido, nós agora clamamos em nome de Jesus, que o mesmo poder que trouxe Jesus do mundo dos mortos, que o fez ressurgir das trevas da morte, seja dispensado a cada um de nós agora, Deus. Para que a gente possa andar em novidade de vida. Que a gente seja liberto agora, ó Deus,
dos nossos medos, de nos entregarmos plenamente a Ti. Que nós sejamos libertos agora, ó Deus, de toda ação do inimigo que tem impedido, ó Deus, de Te servirmos com plenitude, com alegria. Nós queremos agora, ó Deus, ser libertos da incredulidade. Ó Deus, nos dá este dom da fé, de andarmos como os heróis da fé, de fixarmos o nosso olhar em Cristo Jesus, de nos desapegarmos de tudo, ó Deus, que atrapalha a nossa corrida até a eternidade na Tua presença. Venha atender com Teu poder a oração que está sendo feita em cada coração nesta hora, Deus. Em nome de Jesus, no precioso e poderoso nome de Jesus é que oramos. Amém, ó Deus.